Vamos falar de menopausa, um nome que dá até medo, né? Porque muitas mulheres já passaram por isso e outras estão nessa fase. E outras tantas sabem que esse dia vai chegar. Mas olha só, qualquer que seja o caso, o melhor é buscar uma forma de ter qualidade de vida e tranquilidade nesse momento. Então eu vou conversar agora com a ginecologista Kátia Beckhauser para a gente tirar umas dúvidas. Vamos lá? Boa tarde, Kátia, seja bem-vinda. Bom, Gisele, boa tarde também. Prazer estar aqui como sempre. Prazer é nosso. Kátia, toda mulher vai passar pela menopausa? Ai, olha... Pelos sintomas horríveis que a gente vê? Olha, praticamente todas vão passar. Se todas, né, a partir do momento que a gente envelhece, obviamente vai chegar um momento em que o ovário vai parar de funcionar e a gente vai entrar nesse processo de menopausa. Quantas vão ter sintomas? Praticamente mais de 80% vão ter sintomas de menopausa. E o grande problema é que, assim, alguns sintomas que são o que mais nos incomoda são os sintomas passageiros e que vão incomodar durante algum tempo e depois a tendência até são eles passarem. Que é aquela história dos fogachos, né? Aqueles calorões, aquelas alterações de memória, sono, humor, a gente fica mais irritada naquela constante TPM. Mas o que mais afeta, a pior parte, são aqueles que a gente não sente logo que entra em menopausa e que vão piorando à medida que o tempo vai passando. E hoje a gente tem uma expectativa média de vida em Santa Catarina de 81 anos, nós mulheres. Então você entra em menopausa em 50, vai ficar 30 anos em menopausa. Osteoporose, ardência Então a menopausa vaginal. não é um processo, é o início e vai até o fim da vida? Vai até o final da vida. Ai, gente, fiquei triste agora. A gente Kátia, fica mesmo. a nossa equipe foi às ruas para saber quais as dúvidas do pessoal sobre a menopausa. Eu vou pedir então para a dona Faustina fazer a pergunta dela, vamos ouvir? Vamos. A reposição hormonal é obrigatória ou se ela pode ser opcional por escolha da paciente? Olha, bem legal a pergunta dela. Assim, ela nunca é obrigatória, ela pode ser opcional. Claro que a gente hoje indica a reposição hormonal, Gisele, para quem tem sintomas, né? Tem algumas pacientes que têm mais risco de osteoporose, secura vaginal, atrofia vaginal. Então a gente até pode dar alguns tratamentos específicos para esses fatores que vão acontecer ao longo do tempo. Mas ela é sempre sintomática. Quando você sente, você usa, e se não sentir, você vai tratando os sintomas, entende? Que a paciente queixar, não obrigatoriamente o uso da medicação via oral, entende? Que não é dado de forma para todo mundo. E vai ser adequada a cada paciente. Mas já até comentaram com a Fran na rua, se infarto teria alguma ligação com reposição hormonal, poderia ser a causa do Teoricamente não, tá? O infarto é uma consequência, junto com a osteoporose, com a atrofia vaginal, as doenças cardiovasculares aumentam na menopausa. Então, naturalmente, quando a gente para de produzir hormônio, a gente perde a proteção do estrogênio, e isso é fator de risco. Mulheres que têm histórias de cardiopatia severa, que já tiveram passado de infarto, não devem usar a reposição hormonal, a clássica, né, de estrogênio mais progesterona, mas não quer dizer que por si só elas vão infartar. Tá? Tem um risco maior de trombose, né? Assim como os anticoncepcionais também podem ter, embora seja pequeno o número. Então, tudo é uma questão de você avaliar a paciente e realmente individualizar cada caso e tratar de acordo com o que a paciente precisa. Para quem não quer usar os hormônios, tem outras coisas naturais que podem ajudar, tanto a diminuir os fogachos, os calorões, quanto tudo isso que você falou de perda de memória e tal, que pode ajudar nesse processo? Tem uma coisa que a gente, na verdade, acaba não comentando, que pode ajudar muito no processo, que é assim, ó, toda mulher que entra em menopausa, ela primeiro precisa manter o peso, ela precisa estimular o cérebro, a memória, com jogos, com palavras cruzadas, então com leitura. Ela precisa fazer atividade física mantém a circulação de todo o organismo e deixa ela melhor preparada para sofrer as consequências de todo esse processo de menopausa. Então, peso, atividade física, sono adequado. E assim, ó, hoje os fogachos, que praticamente o que mais incomoda, Sim. Se você não quiser usar hormônio, você pode usar até alguns tipos de antidepressivos, que já vão ajudar um pouquinho naquele humor alterado que ela tem, né? Sim. Então a gente pode lançar mão desse tipo de medicamento. Aqueles medicamentos que a gente usava, as isoflavonas, os hormônios de soja, hoje eles não são mais... A medicina tradicional não prevê o uso deles, porque na verdade eles são mais um suplemento alimentar, entende? E não um tratamento para o fogacho da menopausa. Entendido. Tem mais pergunta. Bota a dona Salete aí na tela pra gente. Se teria um remédio para evitar esse problema de emocional e o problema de depressão.
Porque as pessoas acabam afastando até de casa, não te suportam. Às vezes, até a gente pensa que está doida. Até a gente se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? De repente você nem sabe, qualquer coisa te irrita. É bem isso que você falou, a queixa né, da dona Salete é a queixa de muitas mulheres, né? Então pode sim, tem como você usar durante... Não é que você vai usar o resto da vida, mas esse período... Porque essas queixas de memória, alteração de humor, elas costumam ser passageiras. Claro, tem algumas mulheres que ficam até os 70 tendo fogachos ainda, ou com alterações emocionais. Mas, em geral, passa. Então, esse é um momento interessante de você, de repente, usar um antidepressivo, usar alguma medicação que possa te ajudar a ser uma muleta nessa fase para passar por um período que é um período de envelhecimento mesmo, então é muita mudança no organismo da mulher, emocional, física, a gente precisa de um suporte bom, né, um apoio bom nesse período. Nesse momento também ter um psicólogo, alguém que ajude a entender, porque como a Salete falou ali, às vezes nem entende o que está acontecendo e já está brigando com a família, né? Esse acompanhamento e entendimento é importante. É entendimento tanto por parte da família, que é um momento específico, a gente costuma entender assim, os adolescentes, a gente sabe que passam por aquelas fases, né? Então a gente tem muita paciência com eles. E é importante que os maridos, que os familiares tenham bastante paciência com a mulher nessa fase também, que é uma fase bem complicada, bem difícil. É isso aí, toda mulher vai passar. Tá essa mulherada. Tem mais pergunta, doutora Kátia. É a Tereza que mandou pra gente, que fez a pergunta pra gente. Pode fazer, Tereza? Se tem alguma contraindicação usar os hormônios? Voltando nos hormônios. Voltando nos hormônios, que são bem então, importantes e bem úteis. Para quem tem problemas cardíacos é um. Exato. Problemas cardíacos, algumas doenças hepáticas, quando o fígado não funciona bem, o hormônio não metaboliza, você também não pode tomar. Passado de trombose, histórias de câncer de mama, câncer de endométrio também são proscritos. E basicamente isso, assim, né? Problemas hepáticos, problemas cardiovasculares severos, alguns diabetes descompensados, doenças comuns descompensadas também não é adequado. A gente tem um pouquinho mais de critério nas mulheres sedentárias, nas mulheres obesas, sabe? E também assim, os hormônios eles estão previstos no máximo até os 60 anos. Depois disso, a gente já não repõe. E quanto antes você começar a reposição, melhor. Não adianta você entrar em menopausa aos 50 e querer repor lá aos 57, 58, porque você vai conseguir fazer a prevenção dos efeitos da menopausa quando você iniciar a hormonioterapia logo no início. Doutora, agora me surgiu uma dúvida aqui. Mulheres que retiram útero, fazem esse tipo de cirurgia para retirada desses órgãos, como é que fica? Vão também passar pela menopausa? Vão ter um tratamento diferente? Como é que vai ser para essas mulheres? Então, essas mulheres, às vezes elas tiram o útero e o ovário. Quando elas fazem isso juntos, elas já entram em menopausa imediatamente e você já tem que repor. Mas às vezes elas vão entrar no período natural, se elas só tiraram o útero e não tiraram o ovário. Aí você tem que fazer dosagem hormonal para caracterizar que elas entraram em menopausa e elas podem fazer tratamento. Inclusive, a reposição hormonal para essas mulheres é mais simples do que para as que têm útero, porque essas precisam fazer só reposição com estrogênio. Quem tem útero tem que fazer uma reposição com estrogênio e com progesterona. Maravilha. Então sempre tem a solução, pelo menos para amenizar um pouquinho, né, doutora Kátia? Com certeza. E uma coisa bem legal, assim, de dica, o que mais incomoda as mulheres é realmente a osteoporose, as doenças cardiovasculares e a atrofia vaginal. Então tem que começar cedo o tratamento. Atividade física, uso de cálcio quando necessário, tomar o solzinho para pegar a vitamina D, sabe? E usar creme vaginal na menopausa, que nem a gente escova o dente, que nem usa creme para o rosto, usar, porque é isso que vai fazer manter a vagina adequada e a função sexual da mulher até mais tempo. Maravilha. Boas dicas, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, obrigada também, Gisele. Vamos encerrar nosso Ver Mais? Amanhã a gente se vê. Eu vejo vocês.